Olá pessoal, nosso assunto essa semana é o alimento da alma. Lemos nesse Shabbat que passou, Parashat Shmini, a Torá relata todos os tipos de comida, os animais que a gente pode comer, as aves que a gente pode comer e as que a gente não pode comer, os peixes. Interessante que o judaísmo é a primeira religião do mundo que inovou essa ideia que tem certas coisas que não devemos comer, que não fazem bem para a gente comer essas coisas. Até então as pessoas comem, a gente come o que a gente quiser. Então vamos explicar um pouco a visão do judaísmo sobre os alimentos em geral. E esse assunto hoje em dia é um assunto muito central, porque o assunto da comida pega muito do nosso tempo, no dia a dia, um assunto central nas nossas vidas. As pessoas costumam dizer que antigamente a pessoa comia 2, 3 refeições por dia. Hoje em dia a gente come uma refeição só. Essa refeição começa de manhã e termina de noite. A gente começa no café da manhã, depois a gente come um salgadinho, uma bolacha, um chocolate, uma Coca-Cola, chega o almoço e assim vai. O dia inteiro a gente está comendo, dando uma beliscada aqui, uma outra ali. O tempo inteiro a gente está comendo. Comida é algo central nas nossas vidas. Então vamos ver a visão judaica sobre a questão do alimento em geral. E vamos ver que também a comida no judaísmo não é somente o alimento para o nosso corpo e também para a nossa alma. Antes de tudo, vamos ver uma questão seguinte. A gente sabe que o judaísmo, ele zela muito pelo bem-estar de todas as criaturas que Deus criou no mundo, inclusive dos animais. Tem uma proibição da Torá, chamada Tsar Baalei Chaim, de fazer alguma coisa que vai trazer um sofrimento para um animal. É uma proibição da Torá. Uma pessoa que vai, joga uma pedra num gato, ou alguma coisa do gênero, ele está transgredindo uma proibição da Torá. Então, se é assim, por que a Torá permitiu a gente matar animais, matar uma vaca, um carneiro, para a gente poder comer? A princípio, a visão vegetariana da coisa, se a gente realmente quer zelar pelo bem-estar dos animais, então a gente não devia inserir, matar animais para a gente poder satisfazer nossa gula. Tem ervas, dá para a pessoa viver com frutas, legumes, verduras, grãos. Por que a pessoa precisa matar um animal para poder comer? A princípio, a visão vegetariana está certa. A gente sabe que pelo judaísmo não é uma contradição. Por um lado a gente zela pelo bem-estar dos animais. Por outro lado a Torá permitiu a gente comer a carne da vaca e do carneiro. E se Deus que criou o mundo, que é a pessoa que tem maior misericórdia e pena de todos os seres, e falou que isso é uma coisa permitida, então a gente vai ver que não tem nesse gesto ato de crueldade, pelo contrário, um benefício a gente acaba fazendo para as criaturas de Hashem. Por quê? Antes de tudo, um fato científico interessante que descobriram hoje em dia, que o animal para ser kasher que a gente come, da shritá judaica, ele tem que ter 2 sinais. Ele tem que ser um animal que ele é pata fendida e também tem que ser um animal ruminante. Hoje em dia descobriram que somente animais que têm essas 2 características, que têm pata fendida e são ruminantes, eles têm um sistema dos tubos de sangue que ligam ao cérebro do animal, diferente de todos os outros animais que tem no mundo, tanto aqueles que têm um sinal só, ou aqueles que não têm nenhum sinal de kashrut. Qual a diferença? Esses animais que são ksherim, os 2 tubos de sangue, tem 2 tubos de sangue principais que levam ao cérebro, mas quando eles chegam no pescoço, eles se juntam num tubo só, e esse tubo de sangue vem ao cérebro. É por isso que na hora que a pessoa faz a shritá, e cortam esse tubo de sangue, não tem um outro tubo de sangue levando sangue e oxigênio para o cérebro, e dessa maneira o animal, quando ele é abatido, ele morre em seguida. Sendo assim, ele acaba não sofrendo, não tendo um sofrimento prolongado, algo momentâneo. Agora, se a pessoa fizesse uma shritá, por exemplo, num cavalo, que nem os franceses comem cavalos, um cavalo ele tem um tubo duplo. Então mesmo quando a gente corta o primeiro tubo, sim, tem um outro tubo de sangue que leva o sangue ao cérebro, e é uma morte mais lenta, mais demorada, assim o animal acaba sofrendo. Então uma coisa interessante é que justo os animais que a Torá permitiu, por vários motivos, justo esses animais, mesmo na questão de sofrimento do animal, a Torá se preocupou. Deus, quando criou o mundo, se preocupou com os animais que têm as características necessárias e que vão fazer bem para o ser humano digerir esses animais,
São animais que vão ser abatidos de uma maneira não dolorosa e não sofrida. Esse é algo científico que foi descoberto ultimamente, um fator muito interessante. De qualquer forma, no final das contas, o animal morreu, sofreu um pouco, tudo bem, não sofreu quase nada, mas sofreu um pouquinho. Então, como que isso vem de acordo com isso que a Torá, ela tanto zela pelo bem-estar e não trazer sofrimento para o animal? Como que isso se encaixa um com o outro? Então, a resposta é o seguinte. A gente tem que saber que todas as criaturas que Deus criou no mundo, os animais, as ervas, tudo que tem no mundo, na verdade veio servir o ser humano. E quando o ser humano ele faz um bom proveito das criaturas que Deus criou no mundo, dessa maneira ele está elevando junto com ele o mundo inteiro. Ou seja, uma pessoa quando ele come um vegetal, um animal, a comida que a gente come faz parte da gente, faz parte do nosso corpo. Então o que acontece? A gente está elevando essa comida, esse animal, que era uma coisa, tem um nível mineral, vegetal, animal e o ser humano, que está o quarto nível que tem. De maneira, quando a gente insere uma comida animal, a gente está elevando ele do mundo animal para o mundo mais elevado, que é os seres humanos. Isso com condição que a pessoa ela digere esse alimento da maneira correta. Uma pessoa, quando ele pega um animal, olha quantas mitzvot esse animal proporcionou. A pessoa vai, faz a shechitá, que é uma mitzvah, tem a brachá da shechitá. Depois a mitzvah de tirar o sangue do animal, a melichá. Depois tem que tirar o sebo do animal. Depois a pessoa vai, cozinha ele da maneira kasher. Essa vez a carne ele faz uma brachá, sheakol antes de comer, borei nefashot quando ele termina de comer essa carne. Essa carne aqui, essa vaca virou uma tzadeket. Olha quantas mitzvot ela conseguiu trazer e proporcionar para o ser humano. Quantas brachot, quantas mitzvot. Então dessa maneira esse animal conseguiu servir o ser humano elevado, que fez um bom proveito das criaturas de Hashem. E esse animal, a espiritualidade, a gente sabe que segundo o Kabbalah, todos os seres vivos que tem no mundo, eles têm uma faísca espiritual. Não existe nada que, mesmo uma erva, mesmo um mineral, tem a sua espiritualidade que traz a consistência, e o fato dessa coisa existir no mundo precisa ter uma espiritualidade, uma faísca espiritual que está por trás daquilo. Esse é o motivo que em hebraico, como fala a palavra coisa, em todos os objetos a gente chama de coisas, no português. Em hebraico uma coisa é chamado davar. Por que uma coisa é chamado davar? Davar vem da palavra dibur. A gente sabe que tudo que foi criado no mundo foi criado com a palavra de Hashem. O que significa a palavra de Deus? Essa espiritualidade que tem por trás das coisas materiais do mundo. Por isso que uma coisa é chamada de davar em hebraico. Que davar é o dibur de Hashem. O que faz isso existir no mundo? É a palavra de Deus, a espiritualidade que tem por trás daquela coisa física e material. Um objeto em hebraico também é chamado de hefetz. Por quê? O que quer dizer hefetz em hebraico? Hefetz quer dizer, eu quero alguma coisa, ani hafetz bezeh. Ou seja, tudo que existe no mundo, um objeto, é por causa que Deus quer que aquela coisa exista. A espiritualidade que tem por trás daquilo, isso que Deus mantém o mundo, as coisas físicas que tem no mundo, isso vem da vontade de Hashem no mundo. Por isso que um objeto é chamado de hefetz, que vem da palavra vontade, que é a vontade de Hashem no mundo. Então, a gente sabe que todo alimento tem sua parte espiritual. Se o ser humano ele usa esse alimento, consome ele da maneira permitida, um animal kasher, faz a brachá, dessa maneira ele eleva a espiritualidade que tem dentro daquele animal, daquele vegetal, e esse animal faz parte dele, assim ele levou toda a criatura que tem, toda a criação de Hashem no mundo, ele está elevando ela, espiritualizando tudo que Deus criou no mundo. Assim ele leva o mundo inteiro. Agora, quando a pessoa não consome a comida do jeito que tem que consumir, ela matou um animal pela sua gula, não fez do jeito kasher, não fez brachá, só comeu para encher a pança, como se diz. Então dessa maneira realmente ele fez um ato cruel. Esse é o motivo que é interessante que a Gemara ela traz, que um amaretz é proibido comer carne. Um amaretz é uma pessoa que está longe da Torá, uma pessoa que não, uma pessoa elevada, uma pessoa espiritual, uma pessoa que vive só uma vida material, uma vida sem conteúdo. Então esse tipo de pessoa, a Torá fala, esse cara não é para comer carne. Por quê? Porque a princípio, que a gente falou, a ideia no geral de matar um animal só para satisfazer tua gula não é uma coisa legal. Tem um sofrimento do animal aqui, a Torá zela pelo sofrimento do animal. Se você está pegando o animal para transformar esse animal em algo espiritual, você através dele faz muitas mitzvot, esse animal fica parte de um ser humano elevado e a espiritualidade do animal se junta à tua, e você está elevando esse animal, você fez um benefício a esse animal, a espiritualidade que tem nele, você elevou toda a criação divina.
Agora, se você só come para encher tua gula e você não elevou aquela espiritualidade que tinha no animal, dessa maneira você só causou um sofrimento para o animal. Por isso que realmente um amaretz não é para comer carne. Então aqui a gente vê, antes de tudo, uma coisa interessante, a explicação da Shechita judaica, como que isso pode se encaixar e pode ser uma coisa que vai junto harmoniosamente com a questão e a ideia bonita de não judiar dos animais. Vamos ver outra coisa também. O alimento, que nem a gente falou, tem sua espiritualidade. E vamos fazer uma pergunta. A gente sabe quando uma pessoa não come, o que acontece? Se a pessoa não come durante muito tempo, ela acaba morrendo. Por que isso acontece? O que quer dizer a morte, na verdade? A morte é quando a alma se separa do nosso corpo. Por que quando uma pessoa não come, ou seja, o corpo está faltando alguma coisa no corpo, por que a alma tem que ir embora? O que tem isso a ver com a alma? O corpo está se prejudicando, mas a alma está tranquila. Por que a alma tem que ir embora quando o corpo está fraco? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então a resposta é o seguinte, que nem falamos. Todo alimento, está escrito na Kabbalah, que não só quando você come um pedaço de carne, um pedaço de pão, não é só o pão que você está comendo. Por trás do pão tem uma espiritualidade, uma energia espiritual, que isso alimenta e dá força para a tua alma, e isso liga a tua alma ao corpo. Interessante que a palavra lechem, que é o principal alimento do ser humano, que é pão, vem da palavra al-hamá em hebraico. Al-hamá quer dizer soldar, juntar duas coisas. Quando a pessoa come a comida, é o que faz a alma estar junta e colada e soldada com o corpo. Por quê? Por causa que esse alimento que a gente come, esse pão que a gente come, tem um alimento ao corpo e tem um alimento à alma, que é essa nitzotzot hakdoshá, essas faíscas espirituais que tem por trás do alimento. Essa explicação do Pasuk, que lo ala lechem levado ichye ha'adam, que al kol motzá pi Hashem ichye ha'adam. A pessoa não vive só do pão material físico que ela come, ela vive da espiritualidade, do motzá pi Hashem, a palavra de Hashem, aquele dibur que a gente falou, que tem dentro do pão do alimento também. A gente sabe que nossa alma, o alimento dela não é somente a espiritualidade que tem nos alimentos, isso é uma coisa necessária, importante para a nossa alma tem vários níveis da alma também, e para a alma estar conectada ao corpo é necessário essa espiritualidade que tem por trás do alimento. Mas a gente vai ver também, já que nosso assunto é o alimento da alma, que a alma do Yehudi, ela tem outras fontes de energia e outras fontes que alimentam a nossa alma. Quais são elas? Uma delas é o estudo da Torá. Interessante que o estudo da Torá é comparado com o pão também. Que nem um pão, ele traz um alimento para o corpo e para a alma, a Torá também ela alimenta a nossa alma. Que nem está escrito no Pasuk, Lechu lachamu belachmi ushtu ben masachti. Ou seja, peguem o meu pão, lechmu belachmi. Qual é o meu pão? É o estudo da Torá. O estudo da Torá é comparado com um pão. Por quê? Por causa que o pão é o alimento da alma, da mesma forma a Torá é uma coisa que alimenta a nossa alma. Quando a pessoa está estudando as palavras da Torá, esse é um alimento muito elevado, uma energia suprema, que nem o Ramchal ele traz no livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, que a maior influência espiritual, a abundância espiritual que a pessoa recebe, quando a pessoa está estudando Torá, ela está ligada com tubos nos mundos espirituais e vem para ela uma influência espiritual muito forte, um alimento para a sua alma, uma energia suprema. É por isso que a gente vê quando pessoas começam a estudar a Torá, se aproximar, vão para um shiur toda semana, participam, viram pessoas mais espirituais. Você vê que a pessoa muda, ela fica uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que sabe encarar a vida de uma maneira mais alegre. Você vê que ela virou uma pessoa diferente, uma pessoa mais elevada, tem um brilho diferente. Esse brilho veio através daquela espiritualidade que vem nas palavras, na santidade das palavras da Torá. Outro alimento para a nossa alma são as mitzvot que a gente faz. A gente sabe que é interessante que do mesmo número de órgãos que a gente tem no corpo, 248 órgãos, tem Keneget. Em função desses órgãos, tem 248 mitzvot, faça. Ou seja, cada mitzvah que a gente faz, a gente está não só alimentando o nosso corpo, e sim também estamos alimentando a nossa alma. Ou seja, uma mitzvah, que nem a comida, ela alimenta os 248 órgãos do corpo, a mitzvah que a gente faz, ela está alimentando os 248 órgãos espirituais que tem na nossa alma. Que nem cada órgão que tem no corpo tem uma partícula da alma que tem a ver com aquele órgão. Que nem tem um coração do corpo, tem um coração da nossa alma, uma parte da nossa alma que é ligada com o coração. E que nem o alimento alimenta os órgãos do nosso corpo, cada mitzvah que a gente faz, a gente está elevando uma parte da nossa alma. Então outro alimento que a gente tem da nossa alma é uma
energia espiritual que a gente recebe cada mitzvah que a gente faz. Uma pessoa da tzedakah, ela fica uma pessoa mais generosa. Por isso que o Rambam ele traz, essa pessoa tem duas opções. Ela dá uma vez só 1000 shekel, ou ela dá 1000 vezes 1 shekel. A princípio dá na mesma, o pobre recebeu no final das contas 1000. Aqui ele recebeu de uma vez só 1000, e tem outra vez que eu estou dando 1000 vezes 1000 shekel. O que é melhor fazer? Para a pessoa que está dando, é melhor dar 1000 vezes 1 shekel. Por quê? Porque 1000 vezes você teve que pôr a mão no bolso e fazer o gesto da tzedakah. Cada vez que você faz uma tzedakah, não interessa o valor. O fato de você estar dando um dinheiro teu, você está se purificando. Essa mitzvah que você faz, ela influencia na tua alma e você vira uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais boa, uma pessoa mais elevada. A gente vê que nossa alma ela tem várias fontes de energia e de alimento, sendo que as principais, mais elevadas, são o estudo da Torá, o cumprimento da mitzvot, mas também o alimento que a gente come. Quando a pessoa come um animal que é kasher, todos os animais são ksherim, têm tendências positivas. A vaca, o carneiro são animais herbívoros, não são carnívoros, eles não são animais com tendências cruéis, eles não matam outros animais para comerem. São animais pacatos, mansos, tranquilos, que têm características boas. O porco é um animal que é sujo, um animal que tem uma característica de impureza, de sujeira. Então a gente também não quer ter essas características na nossa alma, a gente quer inserir animais com características puras, características boas. Então o alimento que a gente come também influencia na nossa alma. Você come um alimento, animais, que são os animais que ksherim, da maneira correta. Então você também vai ter uma boa influência na tua alma, da mesma forma que cada mitzvah que a gente faz, a gente vira pessoas melhores, pessoas mais generosas, pessoas que querem se importar mais com os outros, pessoas mais alegres e felizes. Um Shabbat Shalom para todos vocês.